Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje teremos um tema de direitos humanos. Vamos falar sobre gerações ou dimensões de direitos humanos. Um tema muito importante e ao mesmo tempo muito interessante. Um tema que também traz um pouco da história da afirmação dos direitos humanos, que é uma luta contínua. Não é a luta pela afirmação dos direitos humanos um processo acabado, ele continua, ele vai sempre adiante e Deus sabe quais serão os direitos humanos que reivindicaremos daqui 100, 200, 300 ou 400 anos. Vou explicar tudo para você. Antes, eu peço a gentileza de sempre, se você gosta de direito constitucional, se você está estudando para concursos públicos, gosta de direitos humanos e não quer perder vídeos que certamente te ajudarão lá na sua prova, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. É um ato muito simples se inscrever e com isso não perder nenhum dos 3 vídeos de direito constitucional que são divulgados todas as semanas. E aí a gente vai falar sobre gerações ou dimensões de direitos humanos. E a primeira pergunta que você me faz é: Antônio, é geração ou é dimensão? Tanto faz, a discussão iniciou com a expressão geração de direitos humanos, mas aí uma parte da doutrina olhou para isso e falou: não, geração é uma expressão inapropriada porque ela passa a impressão de que uma supera a outra quando não é isso e blá 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 e blá blá blá, e aí começaram a falar em dimensões de direitos humanos. Eu tenho para mim que a doutrina mais tradicional ainda fala em gerações. Se cair uma questão ou se te perguntarem sobre dimensões, é a mesma coisa, né? E tudo parte de uma característica de direitos humanos. Os direitos humanos são históricos. Isso significa que eles não nascem prontos e acabados. Eles vão se afirmando ao longo do tempo num longo processo histórico que começou há muito tempo atrás e que não tem, evidentemente, um marco pré-determinado de chegada. A gente vai sempre reivindicar direitos humanos novos e, como eu disse, sei lá quais serão os direitos humanos que teremos daqui 100, 200 ou 300 anos. Veja só, quando toda a discussão de afirmação de direitos humanos tomou uma proporção maior, e isso pode sim ser situado ali pelo final da Revolução Francesa ou em torno da Revolução Francesa, ninguém pensava em meio ambiente como direito humano. Hoje já pensam, não é verdade? E dentro dessa lógica, sei lá quais serão os direitos humanos que teremos daqui um tempo. Mas aí, olhando para trás, a doutrina ela percebeu uma coisa: é possível reunir esses direitos humanos que foram afirmados em ondas específicas, que vieram em momentos específicos, direitos marcados por características específicas. E aí, a doutrina, com grande segurança, reconhece pelo menos 3 gerações ou dimensões. A partir da 4ª começa a haver uma certa divergência. Um autor vai falar uma coisa, outro autor vai falar outra. Normalmente as provas cobram as 3 primeiras gerações e é mais sobre ela que eu gostaria de falar. Primeiramente temos a primeira geração de direitos humanos, que vai se afirmar com o advento do Estado liberal, e isso é ali pelo século XVIII. Para você bem entender, é importante lembrar que antes do Estado liberal, especialmente lá na Europa, nós tínhamos monarquias absolutistas, monarquias que eram governadas por um rei que exercia todos os poderes de forma absoluta, livre. Ele era legislativo, executivo e judiciário. Com isso ele infernizava a vida de todo mundo. Por quê? Porque ele podia legislar, aplicar e dizer se estava certo ou errado. Nessas monarquias absolutistas, os reis não tinham o menor pudor em confiscar propriedade, confiscar produção, castigar, julgar sem devido processo legal, e aí a sociedade, especialmente a classe burguesa que se afirmava, decidiu colocar um marco ali e fala: não é mais isso que a gente quer. E aí começaram aquelas revoluções liberais, né, lá do século XVIII. A Revolução Francesa talvez seja a mais representativa delas. Neste momento,
de ruptura com o absolutismo é que se afirma o Estado liberal. Esse Estado liberal, ele é marcado pela não intervenção, que era justamente o que as pessoas queriam. Elas não queriam mais uma monarquia absolutista, insana, que mandava e desmandava a bel prazer de alguém. A gente quer um Estado mínimo, a gente quer um Estado que não interfira em quase nada. Estado, cuida aí só de segurança, assegura cumprimento de contrato, garante propriedade e o resto a gente dá um jeito. Nesse momento é que vão se afirmar os direitos de primeira geração. Mas para prosseguir, entenda o seguinte: aqui o que a sociedade queria então era liberdade. Ela queria romper com os grilhões daquelas monarquias absolutistas de outrora. Pois bem, nesse cenário é que vai se afirmar esse Estado liberal, marcado pela não intervenção, e ele vai trazer os direitos civis e políticos, que são os direitos mais elementares de todos, aqueles direitos que gravitam em torno da própria liberdade. Eu não vou, obviamente, trazer para você aqui todos os direitos civis e políticos, mas eu posso exemplificar alguns. Liberdade de locomoção, liberdade de crença, propriedade, direito de reunião, liberdade de associação, direitos políticos, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. São direitos bem elementares. Perceba que ninguém queria nada prestacional, né? As pessoas queriam apenas o mínimo para sobreviver. É importante lembrar que esses direitos aqui são marcados pela abstenção estatal. Como assim, Antônio? Esses direitos se materializam quando o Estado não age, por isso são chamados de direitos negativos. Para você entender liberdade de crença, como é que o Estado garante a liberdade de crença? Ora, garante não se metendo, deixando que cada um acredite naquilo que quer acreditar ou não acredite em nada. Note que o Estado não precisa fazer nada de extraordinário, nada de fabuloso, ele simplesmente não mete a mão e aí o direito se materializa. É assim, por exemplo, com a locomoção. Como é que o Estado garante a locomoção? Bora, deixando que você vá, volte, fique, saia, esse tipo de coisa, concorda? Então, atenção para os direitos de primeira geração. São direitos, então, que vão se afirmar durante o Estado liberal, direitos que gravitam em torno da liberdade, são os direitos civis e políticos, tá bom? Direitos que se materializam por um não agir, são direitos negativos. Mas aí, na medida em que a sociedade conquistou esses direitos, ela também começou a reivindicar novos. E começou a reivindicar novos porque a própria ordem social se alterou. Na medida em que o Estado se assumiu como liberal, ele saiu um pouco da sociedade. Falou, ó, vocês que se virem daqui para frente, eu não vou fazer mais nada, tá? Vocês pediram um Estado mínimo, então o Estado daqui para frente é mínimo. Mas aí, nesse cenário novo, né, de um Estado também um tanto quanto ausente, algumas pessoas começaram a se desenvolver mais do que outras. E aí algumas pessoas começaram a ocupar espaços na sociedade, começaram a centralizar os meios de produção, começaram, enfim, a se organizar, a explorar outras pessoas e aí veio um abismo social gigantesco. É só você pensar, por exemplo, na principal crise do Estado liberal, que tem a ver com a Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, a gente tinha a sociedade muito dividida, a gente tinha um grupo que se desenvolveu muito e se apoderou dos meios de produção e um grupo que estava sendo explorado. E aí esse grupo, especialmente que estava sendo explorado, começou a marcar posição e falar, não, pera lá, por que eles têm educação e a gente não? Por que eles têm saúde e a gente não? Notem, em tese ao menos, todos já haviam conquistado os direitos de liberdade. Agora eles queriam uma outra coisa, eles queriam direitos de igualdade. A pressão foi tanta que o Estado se reestruturou. E aí eu trago os direitos de segunda geração que já indico, eles vão se afirmar durante o início do Estado Social, início do século XX. O Estado ele foi forçado a abandonar um pouco aquele viés liberal para se assumir como um Estado social, Estado de bem-estar social também é o nome, um Estado que vai tentar superar
aquelas deficiências do Estado liberal. Este Estado social, ele vai atuar numa premissa um pouco inversa da premissa do Estado liberal. Por quê? Porque ele vai começar a intervir na sociedade de novo, ele vai se aproximar novamente da sociedade. Veja, com a afirmação do Estado liberal, houve um certo descolamento de sociedade e de Estado, mas o Estado social, ele vai meio que juntar isso de novo, e ele vai falar, deixa comigo, o que vocês querem? Ah, querem saúde? Beleza. Educação? Ah, lazer? Ótimo. Então ele vai se encarregar de entregar tudo isso para a sociedade. Note, a palavra-chave agora é igualdade. Era o que as pessoas queriam. Elas já haviam conquistado as liberdades, agora elas queriam igualdade. Elas queriam, como eu disse, reduzir a diferença daquele abismo social formado ali com a crise, talvez, do Estado liberal. E aí, nesse contexto, vão ser afirmados os direitos econômicos, sociais e culturais. A sociedade vai reivindicar e o Estado vai passar a reconhecer direitos de outra natureza, direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos que eu enumero aqui também. Você pode anotar se quiser. Educação, saúde, cultura, previdência, proteção à infância, maternidade. Note, regulamentação trabalhista, isso aqui é muito, muito importante. Criação de mecanismos para tornar o meio ambiente de trabalho um meio ambiente minimamente apropriado, minimamente adequado. O conjunto de direitos econômicos, sociais e culturais. Estes daqui, ao contrário dos anteriores, somente se materializam a partir de uma ação, de uma prestação positiva estatal, por isso que eles são chamados de direitos positivos. Para você entender, se o Estado cruzar o braço, ele até materializa a liberdade de crença, mas ele não vai entregar saúde, ele não vai entregar educação, concorda? Por quê? Porque saúde e educação precisa de dinheiro, o Estado ele vai ter que arrecadar, e aí ao arrecadar ele vai começar a construir, poxa, mas para construir ele vai começar a também precisar de uma equipe, aí tem que aumentar servidor público, e aí vai ter uma certa crise do Estado social que eu já vou explicar. Antes, eu só queria também corrigir uma certa distorção, né, doutrinária e histórica. As pessoas olham para o Estado liberal como se ele fosse vilão, né? O Estado social é muito mais legal, né, Antônio? Eu até posso concordar que no que tange a direitos sociais, sim, mas o Estado liberal ele veio com uma machadada e rompeu aqueles grilhões lá da monarquia absolutista. Ele assegurou as liberdades, ele assegurou direitos muito, muito básicos. Só que aí o excesso também de um Estado abstencionista levou a uma crise que fez com que o Estado se reformulasse, e aí o Estado renasceu como Estado social. Só que aí atenção também para uma coisa, esse Estado social, que nossa, todo mundo olha com grande simpatia para ele, eu também, ele ficou insustentável. Por quê? Porque aí, é saúde, beleza, então vamos criar hospital, mas aí tem que ter servidor. Mas agora é previdência, vamos criar um modelo de previdência, contrata gente. Mas daqui a pouco é também educação, escola, uma escola aqui, acolá, tem que criar todo um aparato e de repente tem que começar a arrecadar, mas não só para construir as coisas e entregar as prestações sociais, mas para também pagar os servidores públicos. De repente o Estado ele chegou num nível que ele não aguentava mais. E ele quebrou, literalmente, né? Em termos genéricos, o Estado social, que se apoderou de tudo, ele quebrou. A gente começou a perceber isso, aqui no Brasil especialmente, quando a gente viu que muitas coisas que estavam nas mãos do Estado estavam sendo mal prestadas a um custo muito alto. Não sei se é do seu tempo, mas houve uma época no Brasil em que para você ter uma linha de telefone, você tinha que barganhar lá com a União, com uma de suas agências, esperava lá 6 meses, pagava em dólar a linha, entende? Eu lembro assim, era muito comum, anos 80, inventário, faleceu ali a dona Joana, aí dona Joana deixou uma casa, um carro e uma linha de telefone, inventariavam aquilo ali.
entende? Aí tudo isso então culminou numa crise de Estado social e o Estado começou a entregar algumas coisas para a iniciativa privada. Aí vem as privatizações, que são chamadas de atos neoliberais, entendeu? Por que do neoliberal? Porque vieram essas privatizações devolvendo algumas coisas para a iniciativa privada, encolhendo o Estado que passa a se aproximar mais daquele Estado liberal. De qualquer forma, é fato que, no que tange a afirmação histórica de direitos humanos, a sociedade já tinha conquistado a liberdade e a igualdade, mas ela queria mais, é natural. Quando a gente começou então a experimentar esses problemas que eram coletivos, a sociedade começou a reivindicar direitos de uma terceira categoria, e aí vem os direitos de terceira geração ou dimensão. Aqui eu estou falando em algo que vai acontecer no final do século XX, início do século XXI, especialmente a crise do petróleo de 1973, que jogou lá barril de $100 para $1 e quebrou um monte de economia, e aí o Estado começa a diminuir o seu tamanho, o povo vai para a rua e fala, não, a gente quer coisa para fraternidade para todo mundo, né? Aqui eu vou ser um pouquinho mais direto, tá? Não interessa se são os direitos de terceira geração, que já adianto são os direitos difusos e coletivos, materializados por ação ou não ação, se tem a ver com não intervenção ou intervenção, porque aqui agora tudo meio que se confunde. É fato que nesse terceiro momento, nessa terceira onda, a gente vai começar a afirmar direitos de fraternidade ou de solidariedade, que são os direitos difusos e coletivos. O melhor exemplo de todos é, sem sombra de dúvida, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que segundo a Constituição brasileira, inclusive, é um direito das presentes e também das futuras gerações. Então aqui a gente tem o cenário das gerações ou dimensões de direitos humanos, tá legal? Não esquece. Olha, não dá para confundir liberdade, igualdade e fraternidade. Lembra? Esse era o lema, inclusive, da Revolução Francesa. Foi uma grande coincidência, mas é um lema que tem tudo a ver com a ordem cronológica da afirmação dos direitos humanos. Liberdade, direitos civis e políticos, aqueles mais elementares. Igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. E depois os direitos de fraternidade, que são os direitos difusos e coletivos. Como eu disse, até aqui dá para ir com total certeza na prova, tranquilidade, porque a doutrina é um tanto quanto unânime. Só que daqui para frente começa a ver, não é uma ruptura, é que cada autor daí da modernidade começa a olhar para aquilo que nos cerca e destacar algo como mais importante. Dois autores só que eu vou citar que afirmam direitos de quarta geração. Paulo Bonavides e Norberto Bobbio, dois autores que falaram que estamos numa nova onda, né, que veio uma nova onda. Eles são muito concordantes na premissa de que há uma quarta onda, mas eles divergem no que é essa quarta onda. O Norberto Bobbio, lá no livro dele, A Era dos Direitos, ele manifesta uma certa preocupação com a pesquisa genética e ele coloca essa preocupação e essa proteção do genoma humano como um direito de quarta geração, porque se de repente também a gente começar a ir muito a fundo nessas pesquisas, quem sabe a gente muda alguma coisa no DNA e isso pode implicar numa desconstrução da própria raça humana. Vai saber, né? Filme de zumbi sempre começa assim, né? E já o Bonavides, que inclusive é recém-falecido, né? Ele trouxe uma premissa diferente. Ele falou que não, esses direitos de quarta geração têm mais a ver com uma participação política ativa. Ah, mas Antônio, direito político era primeira geração. Sim, mas o Bonavides, ele não vem com a premissa de direito político exercido naquela perspectiva de pli, aplicar ali o seu voto na urna eletrônica. Ele fala numa participação política, democracia participativa, o povo de fato assumindo o seu papel na cidadania. Então você percebe que é primeira geração, segunda geração, terceira geração, todo mundo é unânime, mas da quarta geração em diante, aí já começa a haver divergência. E hoje, inclusive, tem autores que falam em quinta, sexta, sétima e por aí vai, tá bom? Mas eu não vou muito além disso. Queria apenas trabalhar essas noções para você compreender as gerações ou dimensões de direitos humanos e com isso descomplicá-las, tá? Se este vídeo fez algum sentido para você e você quiser deixar seu comentário, seu like, realmente agradeço. Isso ajuda demasiadamente o canal
canal que está só no começo, tá legal? Feito, galera! Na próxima semana temos mais vídeos aí de direito constitucional, não esqueçam, são sempre 3 por semana. Espero vê-lo por aqui novamente. Um grande abraço, tudo de bom!